com a chegada do Felipe Luiz. Tino, eu vejo como uma solução política, já que os tempos do Flamengo são muito políticos, desesperada. Político desesperada na única frente que o Flamengo ainda tem com possibilidade de vitória, de conquista nessa temporada, que é a Copa do Brasil. Eu imagino aqui que, analisando, né, o comportamento do Tite e, sobretudo, o comportamento da torcida do Flamengo em relação ao Tite, a direção optou por essa troca às vésperas do confronto com o Corinthians em casa. Imagine um ambiente para Flamengo e Corinthians com o Tite treinador. A gente teve uma amostra contra o Atlético Paranaense, ninguém foi no estádio, todo mundo xingou o treinador. A tentativa do Felipe, que é um jogador que tem muita aceitação com a torcida rubro-negra, é virar a chave da vaia para o aplauso, para o incentivo, na partida de quarta-feira. Acho que não tem nenhum projeto aí, nenhum plano. Vejo, em relação ao Felipe, uma oportunidade e, ao mesmo tempo, uma armadilha, né? Porque um treinador que tem 9 meses de base, alguns meses no Sub-17, outros no Sub-20, em tese ainda não está preparado para assumir uma equipe profissional, né? Então é uma solução de emergência política. E o Flamengo, se o Felipe, por exemplo, e o seu Flamengo não vencem o Corinthians na primeira partida do Maracanã, eu acho que essa tacada, essa sacada já passa a ter aí uma outra preocupação para o ano que vem, que ainda terá a eleição presidencial do Flamengo no meio de tudo isso. Quem seria o técnico para o ano que vem? Ele pode ser uma solução temporária que vingue, e aí o Flamengo nem precise pensar no técnico, ou pode ser só um técnico tampão à espera de um definitivo para a próxima temporada, ou até para as próximas semanas, porque assim é o futebol, né? E aí, Danilo, Felipe Luiz chegou, né? O Tite. A impressão que eu tenho, queria ouvir de você, é que dá uma sensação de que, putz, tirando o Tite de cena, não deu certo, tal, agora as coisas vão mudar, agora o Gabigol vai jogar, agora o time vai lembrar o do Jorge Jesus, como se o Tite fosse um estorvo ali, um cara que travasse toda a capacidade que o Flamengo tem. O que você acha? Não que eu concorde, mas acho que é a sensação. Uhum. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Tirone. Eu entendo totalmente. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Eu entendo totalmente o que você falou em relação à sensação que a gente fica, porque o Flamengo tira o Tite como se ele fosse o único problema do Flamengo. E a gente sabe, e todo mundo sabe, o Felipe Luiz vai ser o 11º técnico da era Landim, que não há nenhuma garantia de nenhum técnico dar certo ali no Flamengo. Pelo contrário, a tendência é que ele dê errado, como mostram as últimas experiências. O Felipe Luiz foi uma solução quase que óbvia e imediata, considerando que você tinha que demitir o Tite num domingo e na quarta você tinha a semifinal da Copa do Brasil. É uma ideia que agrada a torcida, mas eu normalmente sou... Não vou dizer que eu sou contra, mas eu tenho sempre um pé atrás quando eu vejo uma diretoria tentando agradar exclusivamente a torcida. Porque essa teoria de você pegar o Felipe Luiz e subir do sub-17 para o 20 e do 20 para o profissional em menos de um ano é simplesmente um tiro no escuro. Não dá para ter ideia nenhuma de como o Felipe Luiz vai ser técnico do profissional. A gente, male tem ideia de qual é o estilo do Felipe Luiz, porque no sub-20 é uma coisa, no profissional é outra. Ele vai ser mais pro Jorge Jesus, que ele anotou no caderninho, ou ele vai ter mais ideias do Simeone, com quem ele trabalhou um tempo no Atlético de Madrid, ou ele vai ter mais ideias do Tite, com quem ele foi um dos grandes jogadores da seleção brasileira. O Felipe Luiz era um dos queridinhos do Tite, aliás, todos os treinos que eu sempre cobri de seleção brasileira, o Tite e o Felipe Luiz sempre bateram papos táticos e técnicos ali, e nas vezes que o Felipe Luiz ficava no banco do Tite, ele era quase que um terceiro auxiliar, junto com o Titinho e o Kleber Xavier. Na época não tinha o César Sampaio veio depois. Então, a gente tem até isso na dúvida. Eu sei que o Felipe Luiz já falou que o estilo dele é mais para atacar, é mais para um estilo ofensivo, mas como vai ser essa colocação? E para lá da tática, para lá da prancheta, como é o Felipe Luiz líder?
Como vai ser ele lidar, de repente, ter que chegar para o Gabigol e falar, você vai continuar no banco? Ou, de repente, chegar para o Bruno Henrique e falar, não, eu prefiro jogar com o Gabigol. Como vai ser ele chegar no De La Cruz, que ele nem jogou junto direito, e falar, De La Cruz, você está meio fora de forma, vai ser banco? A gente não sabe como vai ser esse tipo de relação. Então é lógico um tiro no escuro e é lógico que é uma tentativa de repente, mudar o ambiente e tentar. Para a diretoria, tentar se tirar dessa equação. Por que eu digo isso? Porque se mantém o Tite, vão falar, pô, o Braz, o Landim não tiraram o Tite. Agora que tiraram, toda a culpa e cobrança vai para cima do time. E nem tanto do Felipe Luiz. Não digo nada, aliás, se de repente na quarta-feira a galera não ficar brava com o Felipe Luiz. Eu acho que o normal será ficar bravo com o time caso não haja uma reação. Agora, garantia, eu não vejo nenhum. Entendo a escolha, acho uma escolha até que óbvia, considerando ali a situação e o tempo que você tem para colocar alguém no lugar e o conhecimento de causa e casa, mas não consigo cravar que vai dar certo. Não consigo nem cravar que o Felipe Luiz vai ser um grande técnico, porque teoria é uma coisa, prática é outra. A gente sabe que ele é dedicado, que ele estuda, que ele liga para isso, mas tantos outros que a gente vai conseguir enumerar aqui, que era na teoria muito bom e que na prática não conseguem colocar isso, tem muito. Então eu prefiro esperar. Mas vamos ver o que vai acontecer na quarta-feira, se vai ter essa mudança de ambiente, como diz o Cuca, essa mexida na água. O Joab Epifânio fala, infelizmente a promessa do Felipe Luiz ser um grande técnico pode ser ameaçada com esse tiro no escuro. Então, ele vai entrar não é o lugar mais legal do mundo para ele jogar, uma semifinal de Copa do Brasil contra o Corinthians, né? A estreia do cara vai ser logo de cara assim, Arnaldo. Essa é uma questão, né? Ele pode ser um baita técnico, mas o cara pode se queimar aí em pouco tempo. E assim, né, Tironi? Sendo essa primeira partida, já uma partida eliminatória de semifinal, tem um monte de coisa envolvida, inclusive decisão de escalação, né? Com quem contar, dá a impressão que, com o histórico do Felipe Luiz, de relação com os jogadores mais tarimbados do Flamengo e tal, por ser uma semifinal no Maracanã, que ele vai apostar nos medalhões, por exemplo. Talvez se a estreia fosse, no domingo passado, contra o Atlético Paranaense, ele pudesse fazer algumas experiências ou algumas tentativas do time que ele, porventura, achasse ideal. Estreando numa semifinal contra o Corinthians em casa, a tendência, a não ser que ele surpreenda muita gente, é que ele coloque, por exemplo, juntos o trio Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique, os remanescentes do time dele lá de trás, do time do Jorge Jesus, certo? O que hoje, por incrível que pareça, é um risco para o Flamengo e não uma virtude para o Flamengo, né? Então, para o técnico que está começando, para um técnico que jogou com alguns jogadores principais do elenco atual, não é tão simples, né? Estrear nesse momento. Tinha gente comparando com a passagem lá, a primeira passagem do Rogério Ceni no São Paulo. Eu acho muito mais arriscado, embora o Rogério Ceni não tenha passado pela base, né? O Felipe passou um pouquinho pelo Sub-17 e um pouquinho pelo Sub-20. Mas o Rogério teve pré-temporada nos Estados Unidos, lembra, Tirano? Pré-temporada nos Estados Unidos, forma equipe não sei aonde, começa no Paulistinha. O cara vai começar numa semifinal de Copa do Brasil, a única chance de título do Flamengo na temporada. Então, nesse primeiro jogo, nesse primeiro momento, é muito mais uma questão de coesão entre jogadores e ex-jogador, no caso o Felipe, do que propriamente de ideia de jogo, né? O Danilo falou, de estilo de jogar para cima, de jogar... É curioso, eu estava ouvindo o Danilo, e uma coisa é o discurso, né? O DNA do Flamengo, e eu gosto de armar equipes ofensivas. A outra coisa é a própria formação do Felipe como jogador e agora técnico. Talvez o principal treinador da carreira do Felipe tenha sido o Simeone. Como é que joga o Simeone? Né? O Simeone não joga para cima, não, pelo contrário. Talvez tenha sido o principal treinador da carreira do Felipe. Então, são situações ainda que a gente vai ter que verificar, mas para esse primeiro jogo, vai valer muito mais a coesão e a conexão dele com os principais jogadores do Flamengo do que propriamente uma ideia nova, um estilo novo de um cara que está recém chegando. Ele vai dar entrevista... Pode falar, Danilo.
Não, eu ia falar rapidinho um exemplo, vocês falaram do Rogério no São Paulo, um outro exemplo que me veio à cabeça é o Alex, né, o Alex, o famoso Alex Cabeção, né, que Sim. trabalhou na ESPN, não lembro se vocês estavam na ESPN na época que ele Estava. estava lá. Sim, Em teoria, cara estudado, teoria, foi no Avaí, ele foi demitido depois de 18 jogos. Tá na Liga Turca agora com 7 jogos, 2 vitórias, 3 derrotas, 2 empates. Então, assim, teoria é uma coisa, prática é outra. Onde a pressão é maior? No Flamengo, no Felipe Luiz, no Alex, no Avaí. Ele não durou 18 jogos no Avaí. Então, Sim. acho que tem que ter calma pra gente poder falar que vai ser um grande treinador. E não significa que vai dar errado, né? Apenas que não dá pra fazer festa pelo Felipe Luiz. E no caso do Alex, um cara com ótimas ideias, né? Você conversa com o Alex, você fala, pô, esse cara, ele entende demais do que ele tá falando. Ele é um conhecedor profundo do futebol. E esse com 2 temporadas completas na base, né? Isso, antes exatamente. do Avaí, né? Passou pelo São Paulo 2 temporadas inteiras, categoria de base e tal, né? Agora, isso. O Arnaldo falou sobre o estilo do Felipe Luiz. Um dos técnicos que ele mais trabalhou foi o Simeone, que não tem nada a ver com o Jorge Jesus, que é de quem ele é amigo e copiou os treinos e tudo mais. Inclusive, o Bruno Andrade dá a informação de que o Felipe Luiz foi convidado 3 vezes para ser auxiliar do Jorge Jesus e não topou. Não topou e continuou na base e tal, trabalhando no Flamengo. E ele vai dar entrevista hoje, né? Vai ser a apresentação oficial, mas ele já deu as suas primeiras palavras como treinador do Flamengo. Vamos ouvi-lo. Conheço bem esse elenco, eu joguei praticamente com todos eles e meu objetivo é conseguir colocar em prática o mais rápido possível o meu modelo de jogo para que eles possam desenvolver o que eu quero com as minhas ideias e que a gente possa ver isso no campo representado o mais rápido possível. Meu modelo de jogo é um modelo de jogo de muito ataque, né? Eu já falei em outras entrevistas que às vezes eu peco por não ter medo, né? Mas por atacar demais, mas com certeza esse time já está bem treinado, já tem uma estabilidade, uma organização defensiva muito boa e é claro que eu vou tentar colocar, como eu falei, a minha ideia em prática, que é diferente, para que a gente possa ver o time atacando da forma que eu quero, que com certeza espero ver muitos gols e muitas chances de gol. Bom, o cara, vamos combinar, né, Danilo, que quando o cara fala eu gosto de atacar, eu gosto de jogar pra frente e tal, é como música no ouvido do rubro-negro. É exatamente o que o rubro-negro gosta. Pô, que legal, o cara vai chegar chegando, vai amassar todo mundo, vai ganhar de 10-0 e tudo mais, que é um pouco a alma do rubro-negro. A teoria é um pouco diferente da prática, até porque ele falou, não, tem uma consistência defensiva no time, não. Tudo que esse time não tem do Tite, aliás, estranhamente, é consistência defensiva, né? Muito do que esse time não tem. Pois é, imagina se ele chega e fala assim, meu principal foco vai ser fechar esse time para não tomar gol contra o Corinthians na quarta-feira, ele é demitido antes de assumir. Então ele falou que todo mundo queria ouvir, o que a torcida precisa ouvir, o que a diretoria gostaria de ouvir, mas com certeza essa prática pode ser diferente, ele vai ter que estudar, vai olhar o Corinthians, vai ver o que vai fazer, é um jogo no Maracanã, então também tem esse ambiente, essa pressão. É muito diferente a teoria da prática, esse é o ponto que eu bato, assim, o pessoal aqui, tá secando, a imprensa paulista está com medo, o Felipe Luiz vai dar muito, eu não estou dizendo que vai dar errado, a questão é que a teoria é muito diferente da prática e a gente tem muito mais exemplos de teóricos bons que na prática não funcionam do que ao contrário. Tem muito treinador, claro, agora isso está ficando um pouco menos em evidência, está acontecendo menos, mas tem muito treinador que nunca soube nada de teoria e era um grande gestor de grupo, estava ali e dava certo. Tem muita coisa quando você é um técnico de futebol, além da prancheta e além de falar que você é ofensivo. Tem muita relação, muito dia a dia, então a gente precisa ter calma nessa hora e a prática vai ser muito diferente. Como bem disse o Arnaldo na primeira fala dele, estrear numa semifinal de Copa do Brasil, com a Copa do Brasil sendo praticamente a única chance de título da temporada, né? Lógico que ainda dá o tempo de uma arrancada no Brasileirão, mas está um pouco mais difícil, é uma grande pressão. A única coisa que a gente tem que concordar é que para o Tite uma Copa do Brasil seria mais um título. Para o Felipe Luiz, o título da Copa do Brasil será o título. Então eu acho que nesse ponto, essa motivação pode ser a grande diferença entre Felipe Luiz e Tite. Tem um personagem, né, Tironi? Que é sobre ele que eu ia perguntar. Esse personagem? A pergunta que eu ia fazer a vocês, que é uma brincadeira, e serve para vocês que estão aqui no chat também responderem,
Aliás, no vote na enquete aí, que a gente vai falar sobre esse assunto outro já, que é sobre a mudança das datas da Copa do Brasil. Mas vamos que vocês aqui do chat, que estão aqui heroicamente com a gente, e você, Danilo, e você, Arnaldo, vocês fossem o Felipe Luiz. E aí tem um cara lá que em 2019 voou, que é considerado o segundo maior ídolo da história do Flamengo, mas que não joga nada há bastante tempo, tem o contrato para terminar no fim do ano. Quarta-feira, Corinthians e Flamengo no Maracanã. Gabigol estaria entre os 11 titulares no time de vocês? Com Arnaldo. certeza. Com certeza. Com certeza. Até porque muitas vezes para o jogador fica confortável essa sensação de que eu não fiz o gol decisivo, eu não voltei a ser aquele jogador porque eu não tive essa oportunidade. Então jogar os principais jogadores aos leões também é uma alternativa para um técnico recém-chegado, certo? E aí, né, Tironi, o futebol tem essas chances. Nós estamos guardando as proporções todas, né? A gente discutiu ontem, falamos com o Danilo lá, a participação do Dudu no jogo do Palmeiras contra o Atlético, né? O Gabigol e o Dudu têm um ano com algumas semelhanças esse ano 2024. Com algumas semelhanças. Já pensou se o Gabigol começa jogando contra o Corinthians e marca, enfim, um gol? A mudança na vida dele, na situação dele, a impressão de que era o Tite quem podava o Gabigol, quem não ia com a cara dele, ela vem imediata. E eu acho que o Tite perdeu também essa oportunidade quando o Pedro se machuca, sabe? Por mais que o Gabigol não tivesse dado nenhuma justificativa prática de que ele seria a melhor solução. Mas ele está ali, ele faz parte do elenco. Então vai ter sempre quem imagine que ele pode voltar a ser o que foi ou que seja a melhor opção nesse momento. Para começar o jogo, eu começaria com o Gabigol, mas com certeza. Eu não faria o que alguns até sugerem, né? Devolver as patentes ao Gabigol imediatamente. Faixa de capitão, tal, nada disso. Manteria lá o Gerson, que está muito bem como capitão, tal. Mas sem Pedro, sem Carlinhos, que não está inscrito na Copa do Brasil, jogando em casa, eu começaria com o Gabigol, com certeza. Talvez eu não começasse com o Arrasca, mas aí é outra coisa. É um outro bom personagem. E você, Danilo? No seu